Eu tenho o prazer de receber aqui a Karina Queiroz, cofundadora da Tech Kids. Olha, vai acontecer um encontro muito bacana, online e presencial, dia 27 de maio, das 9 às 20 horas, na FUMEP. E ela está aqui conosco, vamos conversar um pouquinho, né, falando sobre esse encontro e principalmente abordar a importância da segurança digital para as crianças e adolescentes. Karina, seja bem-vinda, muito obrigado por trazer esse assunto para a gente conversar com o público de casa. Tudo bem? Muito obrigada, tudo bem? Boa noite a todos. Bem-vinda. Obrigado pela presença. Obrigada. Falar sobre tecnologia, falar sobre acessibilidade à internet, às redes sociais. A gente tem um lado bom, né, Karina? Um lado bom que é muito importante, que é você ter aí a informação que você procura, por vezes também ajudando na formação. Haja visto aí as universidades que trabalham de maneira online, mas há também o outro lado que aí entra profissionais como você, né, profissionais que vão aí ajudar a gente usar a tecnologia sempre do lado bom e tomar muito cuidado. Vamos falar primeiramente sobre esse encontro, como é que surgiu, como que vai ser nesse dia, né, e para quem é interessado. Não, ótima introdução, inclusive. Esse programa Tech Kids, ele é justamente para trazer conscientização, educação a respeito desse tema que é tão complicado, né, que atinge diretamente as crianças e adolescentes. O evento surgiu há uns 4 anos atrás. É um evento que é um encontro com as famílias para trazer para elas o que está acontecendo na internet. Sim. Isso de profissionais de direito, educação, saúde e segurança digital, que é o meu caso, para que os pais consigam entender como funciona essa tecnologia, o que está acontecendo no mundo das crianças e também entender como atuar, né, como conseguir proteger as crianças online. Perfeito. Para a gente entender um pouquinho, hoje a criança, ela já... Eu tenho até um amigo, eu conversei com ele esses dias, ele falou, Neto, quem coloca para mim, quem divulga, ele é um empresário, né? Um pequeno empresário, mas ele fala assim, quem divulga para mim as coisas, quem faz os vídeos e divulga na internet é meu filho, né? Uma criança. Ele entende mais do que eu. Às vezes eu pergunto para ele, como é que faz isso aqui? Ele vai lá me ensinar. Como é que a gente tem esse controle? Porque a gente tem 2 gerações, né? Uma geração, 3, aliás, uma geração que não tem nenhum contato, que não consegue realmente entender como funciona, que até distancia. Tem uma geração que está aprendendo, que eu acho que é a nossa, né? Aprendendo a mexer, e essa geração que vem, que já nasce com o celular. Fala um pouquinho para nós, né, sobre essa situação. É evitar que a criança pegue o celular, evitar que a criança tenha acesso à internet, não deixar, diminuir o tempo. Como é que os pais, avós, tios conseguem ter essa relação, né, bacana com as crianças, não tirando ela desse mundo, que é um mundo que veio para ficar, mas que possa ter aí o maior cuidado possível. Você falou tudo. Na verdade, não tem retorno, né? Retorno. Nós já estamos na era digital e vai continuar assim. Sim, as crianças têm mais facilidade de mexer nos eletrônicos e acompanham com mais rapidez as atualizações. Sim. Né? Então, a gente está falando do mesmo modelo que existia quando a criança já brincava e o pai estava trabalhando. Antigamente era assim, ela brincava assim, de pular corda, o pai estava brincando. Sim. Né? Então, a diferença é que antes o pai já conhecia o que era pular corda, sabia onde a criança estava. E hoje ele não conhece os jogos que a criança está ali no dia a dia, né? Acessando, né? Não sabe o que ela está brincando, com o que está brincando. Então, eu costumo dizer, eu sou de segurança digital, cibersegurança, trabalho com isso com a área técnica há muitos anos, mas a recomendação é de vínculo. É de vínculo e comunicação na família. Quer dizer, os pais, necessariamente, para saber o que a criança está fazendo, ele precisa chegar perto. Ele precisa entender, buscar ali, junto com a criança, perguntar, se comunicar, mas não naquele modo educação. Eu mando e você faz e acabou, né? Tirando os equipamentos, não vai funcionar, porque a criança vai acessar de outros lugares, né? É mais entendendo mesmo o que está acontecendo e trazendo segurança para aquela criança. Porque hoje a criança está exposta à conversa com estranhos, que é o que a gente não quer. Exato. Né? Exato. Então, se na rua ela poderia conversar com um estranho, mas você estava ali olhando, de repente deu um tempo, conseguiu olhar, ou estava no quintal, tudo bem. Agora, o quintal está dentro do computador. Perfeito. Porque não tem jogo online que não tem estranho com ela. Claro. Tá? Hoje as crianças jogam, muitos tem pais... Tem fronteira, não tem portão, não tem cadeado. Exatamente, é a porta, né? Tem a porta da frente e tem a porta do quarto lá, que é a internet, né? Que é o computador. Então, eu costumo dizer, ou você vai
ou para você se comunicar bem com a criança, você precisa aprender do que ela está falando, né? E conhecer o que ela está fazendo. Então, o recado maior é esse para todo mundo. Nesse evento a gente vai falar muito disso, trazer recomendações. A gente vai ter policiais lá, educadores, né? Que vão trazer para as crianças o que está acontecendo, porque elas também precisam ficar de olho para crianças a partir de 4 anos de idade. Olha só. A gente vai fazer recreação já com o tema de cibersegurança e com o tema de privacidade, porque as crianças, os pequenininhos já usam hoje o telefone dos pais, né? Já ficam com o telefone, mas eles, de alguma forma, a gente precisa colocar uma sementinha de que tudo que ele está vendo ali não é exatamente verdade. Perfeito. Então, a internet é um mundo de desinformação, não foi feita para criança, né? Ela não foi construída, não foi pensada. Hoje a gente vê muitas empresas implementando segurança, obviamente, mas é uma corrida contra o tempo. Enquanto isso, as crianças já estão lá na frente. Perfeito. Estamos ao vivo aqui conversando com a Karina Queiroz, ela que é cofundadora da Tech Kids, e vai ter um evento convidando a todos para participar. O evento que acontece dia 27 de maio, das 9 às 20 horas, na FUMEP, aqui em Piracicaba. Não custa nada para participar, tá bom? Você vai ter uma série de profissionais falando sobre essa segurança, a relação maior, né? A família, os seus filhos e a internet. Como é que dá para construir uma relação bacana, né? Então, tudo isso vai ser abordado nesse encontro e você é o nosso convidado. Participando ao vivo, a população que está em casa também pelo nosso WhatsApp, 991411048. Pode fazer sua pergunta, tirar sua dúvida aqui ao vivo. Pois não, Lá. Já o pessoal está mandando pergunta, Karina, e é justamente nesse sentido que você acabou de dizer, viu, Neto? A pessoa não quer se identificar, então tudo bem, sem problema nenhum. A gente agradece a sua companhia, a sua audiência e participação. Ela diz o seguinte... A pessoa diz: boa noite, Neto, e a todos do programa. Parabéns pelo tema. Gostaria de uma orientação sobre como monitorar a atividade do meu filho na internet sem ser evasiva. Boa pergunta. É uma excelente pergunta, porque os pais buscam mesmo um aplicativo, algum remédio, né? Alguma solução para isso. Existem os aplicativos que chamamos de controle parental, que as pessoas podem buscar na internet, controle parental. Existem aplicativos tanto para celular quanto para computador. Esses aplicativos monitoram o tempo que a criança fica, o que a criança acessa. Legal. Mas eles não são, eu vou reforçar que eles não são 100%, eles não pegam 100% das questões que a criança, das brincadeiras que a criança faz. Não vai trazer, por exemplo, informações de aplicativos, de jogos, né? Porque eles estão monitorando ali só a navegação. Mas são controles parentais, tá? Então, o que pode procurar, e tem alguns para instalar direto no celular. Não é tão invasivo. Por isso que é importante. E durante o evento, as palestras vão tratar também um pouco sobre esse assunto, Karina? Sim. A gente vai trazer várias recomendações e por isso é importante que venham profissionais de várias áreas, porque eles têm outras visões e outras recomendações, inclusive. Legal. Então, já a pessoa que está assistindo, né, já pode fazer... Isso. Tem que fazer a inscrição? Tem, né? Tem que fazer a inscrição para participar, Sim, no nosso site, só entrar no nosso site, tem como fazer a inscrição. É gratuito de qualquer forma, tá? Okay. É das 9 às 20. Perfeito. Você que está em casa pode fazer a pergunta. Está aqui o site, ó. Está aqui embaixo, tá vendo só? techkids.com.br/techkids Day 2023, tá bom? Para você participar. Aberto aqui a inscrição. Também. Pode abrir, Thiago, para nós. Se mostrar aqui o site... É só você digitar lá no Google, né? Tech Kids aqui, ó. Você já tem todas as informações. Aqui você vai ter a programação, né, Karina? Já na primeira página aqui. Sim. Você já tem toda a programação. Olha que legal. Recomendado para crianças a partir de 4 anos de idade, né? É um evento, Karina, que acho que é voltado para a família toda, né? Para a família toda, sim. Sim, para os pais entenderem, para as crianças também participarem. A gente vai fazer algumas oficinas de tecnologia para as crianças. A gente tem uma formação de crianças a partir de 8 anos também em segurança digital, para virar um escoteiro digital. Então, venham essas crianças também participar e vai ter um campeonato também. Vou fazer uma pergunta para você, Karina. É inevitável, né? A gente sempre vê isso em restaurante, enfim, em todo lugar que você tem a família presente, você tem criança, tem pai e mãe, você acaba se deparando com essa situação. Muito comum, eu vi várias vezes, né? Então, a gente está num passeio familiar, num restaurante,
e a gente vê a famosa babá eletrônica, que também é conhecida como celular. Né? Então a criança está ali, a criança quer atividade, a criança ela tem uma atividade que não bate geralmente com a do adulto, então o adulto ela tem que, enfim, né? Pai e mãe tem que estar na mesma sintonia sempre, mas eu cansei de ver para a criança pequenininha, naquelas cadeirões assim, a criança começa a chorar, o que aquieta é o celular. E parece que são dois momentos. O primeiro momento que é um alívio, que bom que criaram o celular, né? Eu dou na mão do meu filho, coloca lá os desenhos, joguinhos, e eu distraio quando estou aqui conversando, almoçando mais tranquilamente. Ao passar dos anos, vira um problema, né? A mãe quer tirar o celular, é quase a chupeta, né? Virou a chupeta, é uma chupeta eletrônica, né? Verdade. Então você quer tirar a chupeta porque dá problema nos dentes, na fala, e não solta a chupeta porque chora. O celular está sendo a mesma coisa. Queria que você falasse um pouquinho sobre o limite de uma idade para o pai e mãe usar essa babá, que é o celular, se tem um limite, como é que funciona isso? Aqui no Brasil e também a Organização Mundial de Saúde já diz, né? Até 2 anos de idade, nada de celular. Ai, tá vendo só? Né? Mas muitas questões estão sendo discutidas com relação ao tempo de tela. Né? Não fique muito na tela, né? Até para poder brincar de outras coisas, desenvolver outras habilidades. Né? Com relação à segurança, o que ocorre é que a criança fica com o celular sozinha, virado para ela. Exato. Né? E muitos jogos e muitos vídeos que a criança está assistindo traz propaganda e começa a ir para outros assuntos que a criança não vai entender a hora que vê. Então, é importante também buscar ali... eu costumo dizer o seguinte, coloque uma série, um desenho lá do streaming, ao invés de deixar a criança com vídeos quaisquer. Exatamente. Né? Mas ela gosta desse, mas de repente ela pode gostar de outros também, para que tenha algum controle. Né? Dê uma olhadinha, o que ela está vendo, está muito tempo naquele joguinho, dá uma olhadinha para ver o que tem no jogo, porque realmente existem as propagandas, existem conteúdos maliciosos que são colocados nessas ferramentas e a criança pequena vai assistir. Então, esse é um dos problemas que acontece hoje. O ideal seria que mãe e pai acompanhassem, né? Como você, na minha época, meu pai ia comigo no cinema, né? Assistia um programa de TV comigo. O ideal seria que a mãe e o pai acompanhassem também com essa tela junto com as crianças. Tem mais perguntas, estamos participando aqui ao vivo, né, nesse bate-papo tão interessante. O assunto é o encontro que irá abordar a importância da segurança digital para crianças e adolescentes, não somente crianças, mas adolescentes também. A gente terminou agora uma novela na Globo, novela das 8, que falava sobre isso, um adolescente ali que se envolveu através dos jogos e no fim era uma organização criminosa, né? E isso é verdade. Eu vou até compartilhar aqui, eu tenho uma aluna maior de idade, ela trabalha numa empresa de marketing e ela trabalha junto com garotas maiores de idade que trabalham a imagem. Eu estou fazendo uma parte aqui, claro que o assunto aqui é criança e adolescente, eu estou fazendo uma parte para a gente que começa, você que é pai e mãe, entender onde chega a situação. E ela trabalha nessa agência, essa agência é especializada em tratar jovens que se expõem na internet. Né? Uma das redes aí que você faz videozinho, que há um tempo atrás era dancinha, e agora você fica ali contando a sua vida abertamente. E ela me falou, Neto, é um absurdo, porque assim, quando a gente chega com conteúdo para ser colocado, cai a qualidade da procura, ou seja, essas garotas elas vão ganhar menos. E quando ela começa a falar da vida dela, sobe o tanto de pessoas assistindo, ela vai ganhar mais. E a grande maioria é a Ásia, a grande maioria que assiste é a Ásia, né? Eles fazem todo o monitoramento, aí dá dinheiro, né? Fica dando estrelinha, moedinha, não sei o que é. Mas assim, ela se preocupa muito com isso. Ela falou, olha, eu estou pensando até sair desse emprego, porque o que eu estou vendo é uma coisa totalmente desnecessária, uma exposição absurda. Até as pessoas que assistem e dão ali o dinheiro acabam seguindo essas garotas nas redes sociais particulares, em outras redes sociais. Então, há até uma perseguição. Ela falou, eu estou vendo que não está tendo limite para isso. E a gente sabe que essa mesma rede, ela está aberta para qualquer celular. Então, uma criança, e aí tem que ter exposição de crianças também, né, dançando e tal. Quer dizer, olha o perigo, né? É uma margem muito tênue, né, muito fina entre quem está do outro lado. Qual a intenção dessa pessoa que está do outro lado? Então, um risco constante, né, Karina? Sim, é um risco constante. Sim, acontece com as crianças também. Olha só. Porque dancinha, vamos ver a dancinha do meu filho. Eu coloquei no TikTok, coloquei numa outra plataforma qualquer. Eu falei do TikTok, que é a mais utilizada, é pública, né? E
é bonitinho, mas está exposto a todo mundo. E aí tem muito aquela conversa também de que o meu vídeo só está aqui para o meu grupo de pessoas, ou é privado, estou no modo privado. Só que no seu modo privado tem muitas pessoas. Exato. E as pessoas compartilham. Né? Exatamente. Então, esses vídeos, essas fotos também das jovens, né, de crianças, jovens, adolescentes, eles realmente circulam por todo lugar. Eles são usados para o abuso sexual infantil. Isso é uma das maiores fontes do abuso sexual infantil. É começar olhando o que tem nessas redes. Se você é possível fazer uma pequena busca em um perfil infantil e você vai ver que tem 5 mil likes, 8 mil likes, como pode. Né? Então, e tem comentários também de adultos com relação àquele vídeo, que são comentários ofensivos. Comentários muitas vezes de cunho sexual. Sim. Uma criança de 3, 4 anos de idade. Né? Então, esse é o poder da exposição daquele vídeo, né, para todo lugar. Quer dizer, as pessoas precisam entender que ali é uma janela para o mundo. Ô, Karina, está sendo feito um trabalho também junto às escolas? Pois não, desculpa, antecipei aí. Pois não, Maria. Pois né? Que me veio também, várias... está em casa também, né? Justamente, o Marcos está acompanhando a gente. Ele já pediu o link do ao vivo, já passei. Ele legal. Pediu como faz para participar. A Karina vai retomar para quem está chegando agora no programa, né? Eu já mandei para ele também. Que bom, olha lá. Olha que ele pergunta, Karina, existe algum curso nessa área, né, para os pais? Aí ele também pergunta isso, né? Se o tema não deveria ser colocado nas escolas e também como ter acesso a coisas como, né, brincadeiras perigosas. Sim, é bom lembrar isso. Sim, são muitos assuntos. Inclusive, a gente vem discutindo bastante aqui em Piracicaba, que é uma cidade que está preocupada com esse desenvolvimento de tecnologia, né, desse desenvolvimento da própria cidade. A gente vem conversando bastante sobre isso. Ainda não temos na grade curricular nada relacionado à segurança. As escolas trabalham 1 ou 2 semanas sobre cyberbullying. Sobre bullying. Né? Então, é muito pouco. Né? Não existe uma força de lei também para isso. Que deveria ter, né? Que deveria ter, sim. Até para os assuntos de tecnologia. Sim. Às vezes, não necessariamente ainda de segurança, mas de tecnologia, né? Para que todo mundo ficasse na mesma página. Claro, Amparado, exato. Então, a gente vem conversando sobre isso, sim. Os cursos, as plataformas têm curso. A Meta tem curso, a Google tem curso, cada um com o seu curso. Então, que também não é uma coisa muito simples para quem está buscando, né, fazer vários cursos de diversas plataformas, né? Então, essas empresas estão se empenhando para fazer esses treinamentos, mas ainda assim acho que a gente precisa lutar para colocar isso na grade curricular com urgência, porque a gente está falando de segurança pública, né? Exato. A gente está falando de uma questão muito crítica mesmo, que só vem crescendo, né? Que é o problema de segurança das crianças na internet. Olha, tem muita participação, a gente já vai colocar, já tem mais gente participando. Só quero fazer uma pergunta antes, Karina, para você, que é o seguinte, a gente está vendo uma discussão polêmica aí, né, entre deputados lá em Brasília, enfim. Então, o governo, ele quer colocar a responsabilidade sobre as redes sociais, né? E eu queria ouvir um pouco você, porque, assim, no meu entendimento, quando a gente fala de regularizar, quando o governo está falando de regularizar, o meu entendimento é o seguinte, é responsabilizar pelas coisas que acontecem na internet. Dar responsabilidade às redes que ganham milhões sobre o que está sendo colocado, divulgado, compartilhado. Né? E aí está o discurso, estão querendo censurar, e aí nós temos representantes políticos que estão dizendo isso, e aí eu queria entender... Para mim, o meu entendimento de censura é quando eu estou impedindo você de falar. E me parece que a lei, o que ela quer fazer é te responsabilizar por aquilo que você está divulgando, comentando e compartilhando. É totalmente diferente. Né? Você proibir, trancar a pessoa no quarto e falar você não fala mais, isso para mim é censura. Agora, dar a responsabilidade àquilo que está sendo compartilhado, isso chama justiça. Quer dizer, você vai colocar, vai compartilhar, como a Karina acabou de nos falar aqui, fazer um comentário, né, num vídeo de uma criança, essa pessoa que fez esse comentário ela tem que ser responsabilizada por isso. Ou a imagem dessa pessoa, sendo sem autorização ser divulgada, tem que ser responsabilizada por isso. Queria que você me falasse qual é o seu entendimento sobre isso, se está certo ter a lei para dar aí a responsabilidade a quem divulga, quem compartilha, quem comenta. Eu acredito que sim, né? Porque, no final das contas, virou uma janela
né? A internet hoje é uma janela. As aplicações que a gente utiliza, os sites que a gente utiliza, eles são janelas. E a gente utiliza para tudo, né? Não só para estudar, para se divertir, mas também trabalho. Virou um meio de negócio muito importante. Tem que legislar, sim, e a gente tem que olhar caso a caso. Porque as discussões ali que estão acontecendo, elas são um pouco amplas na minha visão. Está se discutindo a censura, ao mesmo tempo está discutindo que as plataformas, por exemplo, deveriam tirar as informações relacionadas a discurso de ódio, por exemplo, né? Ou que atrapalham uma investigação. São coisas diferentes. Então, acho que tudo que está ali sendo discutido tem que olhar na sua profundidade. Porque não há discussão sobre um assunto que foi colocado numa rede que prejudica uma investigação. Não há discussão. Aquele assunto, aquela mensagem tem que sair dali. Correto. Né? Correto. Agora, está comprometendo, né, a investigação? Exatamente, está comprometendo a investigação ou está trazendo outros danos, né? Então, eu acho que são conversas bem importantes. A gente não deve parar, né? E tem que acelerar, inclusive, mas tem que ser discutido com bastante profundidade. Para a gente também não querer, não responsabilizar, não é nem querer, mas não responsabilizar uma empresa que é uma empresa privada, né? Que hoje tem um serviço, que amanhã está fora e, na verdade, os prejudicados somos nós. Exatamente. Né? Então, a gente tem que, eu acho que, entender cada coisa na sua profundidade e acelerar essa discussão. Perfeito. Estamos ao vivo aqui, um assunto muito bacana, né? E a gente está conversando aqui, tudo isso vai ser discutido, vai ser conversado de uma maneira muito dinâmica e lúdica, com você, com a sua família. Vai acontecer, pode abrir, tem um vídeo de chamada? Vamos colocar o vídeo? Vou convidar o senhor e a senhora que está assistindo o programa Piracicaba agora a acompanhar esse vídeo de divulgação do encontro que vai acontecer dia 27 de maio. Preste atenção nesse vídeo, pode soltar. Gente, o evento acontece em um sábado. Eu faço convite até para vocês, educadores, vocês, escolas particulares, colégios particulares, ou você que trabalha no Estado, na Prefeitura, que você possa ir a esse encontro, né? E, de repente, organizar junto aí com os realizadores, né? A ida com os alunos. Era um sábado. De repente, uma escola particular falou, eu quero levar nossos alunos, sim. Pode conversar com a equipe através do site. Eu vou colocar o site para vocês. E será muito bem-vindo, viu? Será muito bem-vindo. Eu acho que quanto mais a gente conversar sobre isso, menos danos nós teremos, né? Então tem que participar. techkids.com.br/TechKidsDay 2023 aqui em Piracicaba, num espaço muito legal, estamos falando da FUMEP. É um sábado, dia 27 de maio, das 9 às 20 horas. Não será cobrado nada por esse evento e teremos a presença de grandes pessoas, conhecedores da área de tecnologia, de educação, de segurança, que estarão ali fazendo uma troca muito bacana. Além de toda a dinâmica que será voltada também a crianças, né? De adolescentes e crianças, né? Muito legal. Eu acho que esse evento... Tem mais pergunta, Maria? Sim, né? Vamos sim. Acho que esse evento, Karina, a gente poderia aí manter uma rotina frequente com ele, né? Que a gente possa ter aí, de tempos em tempos, esse encontro que eu tenho certeza que vai ser muito interessante para todos, viu? Sim, a gente faz esse evento anualmente, mas é claro que é sempre necessário falar sobre isso. Né? Então, a gente pode, sim, fazer outros encontros, né? Inclusive nas escolas. Isso, a gente pode organizar com os pais, organizar com crianças, em outras atividades que já estão programadas, de repente, já também trazer esse tema. A verdade é que a gente precisa falar sobre esse tema. Sim. Né? Então, podemos sim e devemos falar sobre isso. Perfeito. Boa participação do público, então. 991411048. Diga, Mar. É um assunto que o pessoal está elogiando muito, está chegando mais perguntas, porque é bastante abrangente, né, Karina? E precisamos falar sobre isso nesse momento, sim, né? A Carmen está aqui com a gente, ela pergunta, né, Neto, tenho muito medo
da minha filha usando internet. Ela tem 13 anos, ela briga muito comigo porque eu sou muito rígida com ela. Que dica ela poderia me dar para melhorar essa situação? Ótimo. Essa situação é bem de comunicação, né? E de vínculo ali, né? De trazer um pouco de segurança na fala, na comunicação mesmo, dos pais, né? Eu acho que aí, muito mais do que saber tecnologia, ela está fazendo um apelo de comunicação com a filha, né? E é muito importante, eu sempre friso isso, que quando nós pais, eu também sou mãe, quando a gente fala com o filho, a gente traz sempre aquele tom de educação, né? Olha, porque é isso, tem que ser isso, eu fiz aquela, né, dessa forma ou de outra. Então, chegar um pouco no momento em que você está querendo se aproximar, eu quero conhecer, eu quero assistir uma série com você. Que série é essa? E ainda que a gente não tenha interesse ou não tenha esse tempo, a gente precisa procurar esse tempo, né? E ainda que a gente não tenha interesse, então vamos fazer sem interesse, mas que esteja próximo, né? Eu costumo brincar nas palestras que os pais conhecem todas as músicas infantis e séries. Sabe de todos os personagens, mas não sabe a do adolescente. Não sabe. Porque é um momento que começa a distanciar. O adolescente distancia, você corre atrás. Então, a minha... Não sei se é uma dica, mas eu diria que é muito importante que ela comece a entrar no mundo do adolescente. Talvez não pela filha dela, mas a filha dela vai notar. Sim. Que ela sabe, que ela se interessa, que ela gosta daquilo, que ela quer saber mais. Não querendo ajudar a filha, querendo ajudar a si mesma. E acaba aproximando. Perfeito, perfeito. Né? A gente esquece da nossa fase adolescente, né? A gente esquece. A gente lembra da nossa fase de criança para adolescente, é sempre assim. Depois que você amadurece, fala, minha adolescência, uma coisa meio... Mas passei por cima. Mas faz parte. Então, lembrando um pouquinho da nossa adolescência, acho que a melhor coisa é o que você acabou de falar, Karina, é se aproximar, né? Por que a gente perde aquele momento tão encantador que é da infância, adolescente a gente vai desaproximando? Não é assim, né? Não tem que ser assim, né? Tem que aproximar, fazer parte. Tem mais pergunta? Pois não, Maria, diga. Tem sim, Karina, o pessoal tá querendo tirar bastante informação sua aqui, hein? Lá. Olha só, a Isabelle está aqui, ela dá boa noite. Tem uma pergunta para a Karina. Ter as senhas dos meus filhos é uma conduta positiva para tentar protegê-los na internet ou acabo por invadir a privacidade deles fazendo isso? Olha que é a segunda que vai mais ou menos nesse sentido, né, Karina? É interessante isso. Mas eu gostei bastante da pergunta, porque isso conversando até com os policiais, né, que estão ali direto com essa questão, eles dizem, nada perpassa a segurança, nada. Então, é real. Conseguir ter as senhas dos filhos, para mim, é essencial. Né? Tem um filme que chama Buscando, né, uma recomendação aqui, que ele começa já com um probleminha desse, você não tem a senha, né? Então, mas não vou dar spoiler aqui, mas é um filme bem tenso, que é bom assistir com adolescente, inclusive. Então, tem a senha, sim, de todo mundo, tá? Não só da criança, de todo mundo da família. Porque se precisar, a primeira coisa que você vai precisar é a senha. É a senha. É a senha. Eu não acho que é uma invasão de privacidade, a não ser que você fique entrando e invadindo realmente os temas, conversando, olha, eu vi isso, vi aquilo, aí sim você está invadindo a privacidade. E ainda assim, tome esse olhar. Se você assiste, se você vê o que está acontecendo, viu alguma coisa, não entre com um tom de julgamento. Vá com calma. Né? Então, eu acho que tem que dizer para a criança, por uma questão de segurança, se acontece alguma coisa com você na rua, a única coisa que eu tenho aqui é o seu computador, é o seu celular, eu preciso te proteger, é minha responsabilidade e eu gostaria que você também me protegesse se eu precisar. Então, por favor, fique com a minha senha. Perfeito. É essa comunhão, digamos, né? Essa conversa. Karina, você falando assim, dando essa orientação, que é muito importante para pai e mãe que está assistindo a gente, eu me lembrei agora de uma situação, você me falou e eu fui buscar a memória, assim. Da minha época, se trocava um terreno por um telefone, por uma linha telefônica. Eu lembro que meu tio vendeu um terreno e comprou o telefone, foi um sucesso no bairro onde eu morava. E aí, com o tempo, você financiava, era quase o preço do apartamento, era uma loucura, né? E quando instalou o telefone na minha casa, eu me lembro que minha mãe não deixava eu atender o telefone. Né? Ela não deixava, não vai atender o telefone, você não sabe quem está do outro lado. E aí eu tinha um medo, realmente. Tocava o telefone, eu saía correndo de perto do telefone. Eu corria para a cozinha, para trás dela, assim, para ir atender o telefone. Vai saber quem está do outro lado, né?
Mas é muito interessante porque a gente vive, claro, a proporção totalmente diferente, né? Mas a intenção de cuidar da mãe e do pai é a mesma, né? A forma que a gente... E é exatamente nesse encontro que pai e mãe vai entender isso. É a forma. Eu acho que todos os pais, todas as mães querem realmente o cuidado, é o cuidar. É o que a Karina nos traz hoje aqui, que é muito interessante, que é tirar esse lugar de proibir, quer dizer, não cabe eu dizer para o meu filho, para a minha filha, você não vai usar a internet, porque, sabe, esse discurso vivenciado por mim, porque parece que não entra, mas quando a Karina nos fala, olha, vai junto, fica ali junto. Então, até a questão da senha, nessa característica que você acabou de falar, todo mundo compartilha de todos, está todo mundo junto aqui, um cuidando do outro. Você percebe que muda? Muda o lugar de proibir, de engaiolar, para o lugar de estar junto o tempo todo. E quem está junto o tempo todo está protegido, né? Quem muito proíbe, acaba gerando um outro lugar que a gente já foi adolescente e sabe disso. Aquilo que é proibido nos chama. E aquilo que é compartilhado nos dá segurança. Então, quando a minha mãe falava isso, era muito interessante, que eu tive um momento de começar a usar o telefone, né? E eu me lembro de estar junto, da mãe me ensinar, meu pai me ensinar como é que usava, como é que se falava, como é que atendia o telefone. E para mim foi muito natural, essa coisa, que era um terror realmente, né? Era um terror, você sabia quem estava do outro lado e tal. Mas acho que a internet é a mesma coisa, né, Karina? É estar junto. Sim. Estar junto, né? Até para saber o que está acontecendo. Porque o que ocorre, um pouquinho invertendo um pouquinho o que acontecia antes, os pais é que atendiam o telefone. Sim. Hoje quem atende é a criança. É a criança, exatamente. Entende? Exatamente. E aí os pais falam, poxa, eu não sei quem está do outro lado, mas os pais não foram lá para ver quem estava do outro lado. Uhum. Esse exemplo é ótimo. Uhum. Né? Então, houve uma inversão mesmo. A criança recebe primeiro. Ela sabe primeiro, né? E ali, enfim, mas a gente sempre tem que lembrar que nós, seres humanos, a gente confia bastante. Sim. Né? Então, a criança mais ainda, ela confia no amiguinho, claro, e no que ele fala e acabou. Então, a criança está confiando em tudo que ela está vendo, escutando, né? Recebendo por mensagem. Então, essa questão de falar com estranhos para ela, às vezes não soa muito bem. Não soa muito bem. Porque não tem estranho. Não é estranho. Conversando com ela. Não é Exato. Estranho. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Quem está lá atendendo o telefone é a criança. É a criança. Perfeito. Mais participações. Estamos ao vivo, 991-4110-48. Pois não, Maria. Deixa eu registrar aqui a participação do Pedro, né? Estou agradecendo a audiência, ele que também, né, nos comunicou a respeito do evento e ele está dizendo que a Karina faz um trabalho incrível e defende a inclusão do tema de modo permanente como política pública de educação. Mandando aí um grande abraço a todos, o Pedro. Obrigada pela audiência, Pedro. O Márcio quer saber se tem canal no Instagram, se vai ser transmitido... Pode voltar, viu, Tiago? Se vai ser transmitido pelo Instagram. E a dona Cleide quer que você repita, por gentileza, o nome do filme novamente. Muito bom. O nome é um pouco estranho, chama Buscando. Buscando. Vou mandar para ela. Nome do filme. Nas plataformas, né? Sim. E é muito interessante, bom para assistir com adolescente, inclusive. Legal. A criança pequena não, que eu achei ele um pouco tenso. É tenso. É tenso. Adolescente. É tenso. Sim. Mas a gente está divulgando em todas as plataformas, sim. No nosso Instagram, que é o Tech Kids BR. No LinkedIn também, Facebook. A gente deve fazer a transmissão pelo YouTube. Legal. Tá? Ótimo. Então, vai ser aberto para todo mundo. Então, ele é um evento online até para que essa conscientização chegue em todos os lugares. Legal. Essa é a ideia. Né? E também vai ser presencial aqui em Piracicaba. Vai ser lindo também, animado. Sim. Muito bom. Vamos retomar, então, dia 27 é um sábado, das 9 às 20 horas, viu, gente? Na FUMEP, aqui em Piracicaba, todos convidados, não tem custo nenhum, é ir participar, compartilhar, levar as crianças, levar os amigos, para toda a família. Dia 27/5, sábado, das 9 às 20 horas, na FUMEP. Karina, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, obrigado. Muito obrigado, espero que a população compareça realmente, que é um assunto pertinente. Você viu pela participação aqui, né? Sim, do público, bastante, né? Querendo saber. Então vai ser bem bacana. Sim, Parabéns. Obrigada. Show de bola.